Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Começa agora Minutos de Graça. Vamos juntos meditar na Palavra de Deus e assim extrair das Sagradas Escrituras aquilo que precisamos para a nossa vida. Primeira coisa, as orientações aqui é de Paulo a Timóteo. Timóteo, claro, representa uma liderança cristã, mas também Timóteo representa a igreja, assim como Paulo representa o próprio Cristo falando para nós, uma vez que as palavras de Paulo foram dadas como escritura, inspiradas por Deus, palavra de Deus. E sabemos muito bem que o verbo de Deus é Jesus Cristo. Por isso, quem é igreja precisa se deter às orientações que Paulo deixou a Timóteo, sendo você uma liderança ou não, mas serve para toda a igreja. Amém? Então, vamos meditar na palavra de Deus e diz assim em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Escute bem, Paulo, ele diz a Timóteo que ele, porém, deve seguir as orientações de Paulo, os ensinamentos de Paulo, porque Paulo toma para si o Evangelho. Paulo agora diz que o Evangelho é dele. E em outra passagem, Paulo vai dizer: o meu Evangelho. É de Cristo que Paulo aprendeu e por Cristo ele ensina a igreja, ele ensina a Timóteo. Doutrina é ensinamentos. E Timóteo deve ficar nesses ensinamentos que Paulo ensinou, porque Paulo aprendeu de Jesus, aprendeu dos apóstolos. E é isso que é o nosso desafio de hoje, é permanecer naquilo que é apostólico, naquilo que é escriturístico, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Deus, através de Jesus Cristo, pelo Evangelho, nos orientou. Hoje o desafio maior é esse: não ser iludido com filosofias, com fábulas, com histórias, mas permanecer no Evangelho, nos ensinamentos de Cristo. E Paulo, tomando para si os ensinamentos de Cristo, ele diz: na minha doutrina, nos meus ensinamentos. Paulo diz a Timóteo, Paulo diz a mim e a você: confiem e sigam as minhas orientações, porque de Cristo aprendi, de Cristo absorvi esses ensinamentos e por Cristo repasso para vocês. E olha que interessante, é que Paulo diz que os seus ensinamentos não é apenas uma teoria, não é apenas algo do conhecimento, mas é uma prática de vida, porque de modo de viver, uma intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Uma vez que compreendemos que evangelho genuíno é aquele que é vivido, não adianta ter conhecimento, não adianta ter a teologia, não adianta você adquirir o conhecimento se você não vive na prática do Evangelho. Evangelho é vida prática. Evangelho é você vivenciá-lo a cada dia. E é aqui que Paulo pede a Timóteo: viva, permaneça nos ensinamentos que eu estou lhe ensinando, Timóteo, porque eu não só conheço Cristo, eu não só entendo sobre Cristo, mas eu vivo o próprio Cristo. A vida de Paulo era um exemplo.
E é aqui também o desafio da igreja contemporânea. Não é mais o conhecimento. Hoje muitos conhecem, muitos sabem de muita coisa. Teologia não falta, das mais diversas. Mas o desafio da igreja de hoje é viver na prática do Evangelho. Viver o amor, viver a fé, viver a longanimidade, viver a paciência. Viver aquilo que Cristo nos deu, os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Então, veja que parece que não é tão simples assim, não é? Conhecer a Bíblia, ou ler a Bíblia, estudar a Bíblia, todo mundo conhece, todo mundo estuda, mas viver o Evangelho são poucos. Olha outra coisa que ele diz: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo está deixando bem claro a Timóteo que a vida dele, por causa do Evangelho, foi de perseguições, de aflições. A vida dedicada ao Evangelho, a vida dedicada àquilo que Cristo realmente ensinou. Escute bem, o conhecimento talvez não traga as perseguições, mas a vida prática do Evangelho, sim. Aonde quer que você for, aonde quer que você conviver e viver o Evangelho na prática, você será perseguido. Essa perseguição aqui pode estar qualificada tanto fisicamente, como de uma forma de exclusão, ou de uma forma preconceituosa, simplesmente pelo fato de você ser cristão evangélico. Compreende que a vida realmente voltada ao Evangelho, voltada àquilo que é sagrado, vai resultar em perseguições, em aflições? É aqui que está a questão. Pergunto, você está vivendo o Evangelho? Você vive a prática do Evangelho aonde quer que você vá? No trabalho você vive o Evangelho? Em casa você vive o Evangelho? Entre a sua família você vive o Evangelho? Na escola você vive o Evangelho? A pergunta é: percebe as perseguições? Você percebe as aflições? Você percebe o quanto você é escanteado? O quanto você é excluído? E o quanto você é maltratado por causa da vivência do Evangelho? Se você está dizendo assim: não, pastor, não sou perseguido, graças a Deus não sou perseguido, graças a Deus não tenho perseguições, não passo por aflições, não passo por perseguições alguma. Sou cristão há muito tempo, sou evangélico há muito tempo, mas graças a Deus perseguição eu não sei o que é isso. Então devemos nos questionar. Devemos nos questionar. Porque não tem como viver o Evangelho em sua plenitude, em sua simplicidade, em sua essência, e não ser perseguido, e não ser maltratado, e não ser ignorado, muitas vezes escanteado pelos seus mesmo, pelo simples fato de você estar vivendo o Evangelho. Eu estou dizendo bem claro a você que quando você decide fazer o que Jesus mandou, quando você decide fazer o que Cristo ensinou, não que homens ensinaram, não que homens determinaram, não que religiões determinou, mas o que Cristo Jesus determinou, você será vítima, será alvo de perseguições, de aflições por causa do Evangelho. Então,
se você está sofrendo perseguições, se você está sendo maltratado, se você está sendo perseguido por alguma razão, motivo ou circunstância que não tem nada a ver com o Evangelho, então aí não é a culpa, não é, Deus não tem mais nada a ver com isso. E por isso que Paulo vai dizer assim, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da obra de Deus, eu passo perseguições, mas o Senhor me livrou de todos. O Senhor Deus me livrou de todos. Paulo está deixando bem claro aqui que a quem ele serve é um Deus que cuida, é um Deus que livra, é um Deus que providencia tudo o que ele precisa. Agora, por causa do Evangelho, quando Deus está responsável por alguém, Deus ele tem essa liberdade de proteger e de guardar. Agora, às vezes você está passando por perseguições que não tem nada a ver com o Evangelho, então você vai padecer até o último dia. Às vezes você está passando por um problema que não tem nada a ver, o Evangelho não tem nada a ver. Você está passando por um problema que você se meteu, que você provocou. Você está passando por um problema porque você mesmo procurou, você mesmo cavou aquela situação. Não tem nada a ver com o Evangelho. Esse sofrimento que Paulo está falando é do Evangelho. Você está entendendo? Por exemplo, você criou uma confusão dentro da sua casa por questões pessoais, por questões carnais, por questões orgulhosas. Então, o problema é seu. Não tem nada a ver com o Evangelho. Então essa perseguição não é por causa do Evangelho, né? Você está sendo aí alvo de uma perseguição porque você se meteu no que não devia, se meteu em algo ilícito, se envolveu em coisas que não devia. Então as pessoas estão agora lhe maltratando, estão agora lhe caluniando, mas não porque eles simplesmente estão caluniando, mas porque você se envolveu, você de espontânea vontade, voluntariamente se envolveu nesse pecado, nesse problema e está sendo perseguido. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Aqui o que Paulo está dizendo, que Deus livrou ele de todos, foi por causa do Evangelho. Foi por causa de uma obra justa, foi por causa de uma obra santa, foi por causa de algo que ele estava fazendo porque agradava o coração de Deus. E Deus tem responsabilidade sobre esses tais. Então, Deus pode nos livrar de situações? Pode. Agora, a pergunta é, eu estou fazendo isso por uma obra santa? Eu estou fazendo tudo isso por causa de uma boa causa? Às vezes eu me sinto perseguido, às vezes eu me sinto excluído, às vezes eu me sinto escanteado, mas no fundo me vem alegria porque eu sei que tudo está acontecendo não por causa de mim mesmo, mas por causa do Evangelho de Cristo que eu decidi viver, praticar na sua simplicidade. Então eu sou ignorado, sou caluniado, sou maltratado, simplesmente por causa do Evangelho. E aqui que está a questão. Naquilo que for culpa minha, eu tenho que ser humilde, sincero e dizer, Deus perdoa-me, me envolvi no que não devia, estou sendo perseguido, maltratado, as consequências do pecado estão vindo sobre mim, por causa de tal coisa eu peço misericórdia para que eu escape dessa situação. Deus, que é misericordioso, há de nos ajudar, mas não tem nada de Evangelho. Mas Paulo aqui está dizendo que tudo isso era por causa do Evangelho. Olha o que diz o verso 12. Paulo diz assim, por causa do Evangelho, por causa da obra santa, eu fui perseguido, fui maltratado. Agora, isso não é exclusividade dele. Olha o que Paulo diz. E também todos, escute bem, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Olha o que Paulo está deixando bem claro. Todos aqueles que de uma forma piamente decidem viver em Cristo. Viver em Cristo significa na prática do Evangelho, na prática daquilo que Jesus ensinou. Todos aqueles
que decidirem andar com Cristo, decidirem serem semelhantes a Cristo, Paulo deixa claro, todos padecerão perseguições. Ô pastor, não é isso que eu quero escutar, pastor. Não é assim que convida alguém para vir para Cristo. Porque hoje as pessoas que querem fugir de perseguições, querem fugir de sofrimento, querem fugir de agonia. Não é assim. Infelizmente, hoje as pessoas não compreendem que evangelho é igual a perseguição. Mas por causa de um falso evangelho que é pregado nas igrejas de hoje, de que vir para Cristo é vida mansa, de que vir para Cristo tudo vai dar certo, que vir para Cristo é você deixar de ser pobre e ficar rico, que vir para Cristo é você agora ser vitorioso em todos os aspectos. Onde é que estão os cristãos de hoje que aceitam essa verdade? Deus, eu compreendo que servir a Ti, andar contigo, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, proceder como Jesus procedeu. Eu sei, Deus, eu compreendo que isso significa ser perseguido. Estou eu aqui disposto a ser perseguido, a ser maltratado, a ser esculhambado por causa do Evangelho. Cadê os cristãos de hoje? Cadê os cristãos com essa ideia hoje? Escute bem. Assim diz a palavra de Deus, todos padecerão necessidade, ou padecerão perseguições, serão perseguidos. Não é eu querendo trazer uma palavra negativa para você, não. É apenas quem tem compromisso com o verdadeiro evangelho. Tem que dizer que aquela pessoa que está com Jesus, ela vai ser alegre, vai ser feliz? Vai. Mas também eu tenho que dizer que ela vai passar por perseguições e sofrimento. No mundo tereis aflições. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo. Porque as pessoas só querem dizer hoje, tem de bom ânimo. Porque as pessoas hoje só querem pregar o tem de bom ânimo. Se Jesus também disse, no mundo tereis aflições, vamos primeiro anunciar, no mundo tereis aflições, aí sim eu digo, mas tem de bom ânimo. Quem tem compromisso com o Evangelho não nega todo o Evangelho, tudo que está no Evangelho. Olha o verso 13. Mas os homens, maus enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esses que não têm compromisso com o verdadeiro Evangelho, esses que não têm compromisso com o que Cristo ensinou, esses que não têm compromisso com a doutrina dos apóstolos, esses não só enganam, mas estão sendo enganados. E o destino deles é de mal a pior. E escute bem, não estou sendo aqui implicante, eu não estou aqui sendo chato, não estou aqui sendo querendo ser indiferente, não. Eu estou apenas repassando o que nós acabamos de ler. É de mal a pior a vida desses homens. Parece que está tudo bem, não parece? Eles estão prosperando, não parece? Eles estão ganhando riquezas, não é? Eles estão comprando carros. Eles estão com os ternos mais caros. Eles estão com os relógios mais caros. Eles estão com casas mais belas. Eles querem ser aplaudidos nos lugares. Mas eles enganam o povo. Aí a Bíblia deixa bem claro. A vida deles vai de mal a pior. Agora eu como igreja e você como igreja, como é que devemos ficar? Olha o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aleluia. Tu, porém, eu, igreja, você que é igreja, você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que foi que nós aprendemos? O Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Isso que nós aprendemos. Permanece nisso então. Fica nisso. Fica nisso porque é neste Evangelho que há salvação. É no Evangelho que há o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Seja judeu, seja grego. É no Evangelho.
Ó, que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem a tens aprendido. Paulo diz que a igreja não será confundida. A igreja, os salvos, aqueles que realmente experimentaram o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, esses não serão enganados. Esses permanecerão firmes no Evangelho, porque sabemos de quem aprendemos, sabemos que o nosso professor é o Espírito Santo de Deus. Eu digo aos meus irmãos, aos meus amigos, que está conosco congregando, eu digo sempre assim, não sou eu aqui nenhum professor, nenhum instrutor, nenhum ensinador. O Deus, através do Espírito Santo, me conduz a levar vocês ao que é escriturístico, e assim o próprio Espírito Santo se utiliza de mim como vaso de barro, porque a glória é dele, para lhe instruir. Então vocês não aprenderam de ninguém, porque se o Espírito Santo não estiver confirmando no coração de vocês aquilo que eu estou a ministrar, então de quem você aprendeu? Do pastor Otoniel? Quem é o pastor Otoniel para lhe ensinar alguma coisa? De quem foi que eu aprendi? Com todo respeito a todos os pastores que me auxiliaram, eu não aprendi de homens, eu aprendi do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que opera na igreja. Eu não aprendi de carne, nem de sangue. Posso usar próprias palavras do apóstolo Paulo. Ora, uma vez que eu me tornei filho de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ao ler as Escrituras, ele me ensina, ele me guia, ele me orienta. De quem aprendeste? Aprendemos do Espírito Santo pelas sagradas Escrituras, somente as Escrituras. Mas Deus não usa homens não, pastor? Claro! Deus não usa professores de escola bíblica não, pastor? Usa, claro! Mas eu não atribuo a ele nenhuma glória, nenhuma honra. É ao Espírito Santo. Porque todos estes homens são sujeitos ao crivo da palavra. Todos esses homens devem ser passado pente fino da palavra. Você está entendendo que o pastor que você escuta diariamente, aos domingos, ele deve ser passado pelas Escrituras? Você compreende que aquele pastor que você assiste na televisão, aquele pastor que você escuta no rádio, ele precisa ser passado a pente fino das Escrituras? Sabe que eu agora, nesse momento que estou ministrando a palavra nessa live, sabe que eu preciso passar a pente fino pelas Escrituras? Porque se você não estiver aí confirmando nas Sagradas Escrituras o que eu estou meditando, e o Espírito Santo não trouxer essa ligação, essa confirmação, de fato, o pastor tem razão, é isso que está nas Escrituras. Então você, de quem está aprendendo? De quem você aprendeu? De quem você está sendo instruído? De falsos profetas? De homens supostamente de Deus, mas não são? De que as suas vidas estão indo de mal a pior? Verso 15, olha o que diz. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo foi educado pela avó, pela mãe, pelas sagradas letras, as sagradas Escrituras. Entendam bem isso. Aprendemos de quem? Do Espírito Santo. Através de quê? Da palavra de Deus. Somente as Escrituras. Solas Escrituras. Somente as Escrituras. Então, Deus hoje, como é que ensina? Pelo Espírito Santo. Através de quê? Da palavra de Deus, somente da palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que nos orienta, é ela que nos traz a luz, a iluminação. É ela que nos tira as escamas dos olhos. Então, compromisso com a Bíblia, meu irmão. Compromisso com a leitura da palavra. É um apelo que eu faço. Leia a Bíblia. Sabe por quê? Sabe por que você tem que ler a Bíblia? Verso 16. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Olha, eu creio, pela fé eu creio. Aqui está os pensamentos de Deus. Não todos, né? Não todos, porque os pensamentos de Deus são insondáveis. Mas aqui está parte dos pensamentos de Deus. O que Deus quer que eu saiba, o que Ele quer me revelar está aqui. O que eu preciso para a minha salvação está aqui. Nada mais eu preciso, nada menos. Então, divinamente, Deus ele conservou as Sagradas Escrituras até o dia de hoje para que você não seja enganado, para que você não seja iludido, para que você não fique desorientado como uma ovelha que não tem pastor. Porque as Escrituras é divinamente inspirada. Deus colocou os seus pensamentos para nós e ela pode nos ensinar, redarguir, corrigir a nossa vida quando for necessário. Só as Escrituras. Você não precisa de mais ninguém para nos instruir na justiça. Sabe por quê? Porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão e Deus se fará uso de cada um de nós. Você que é a igreja, você que é vaso de Deus, você que é instrumento de Deus, saiba, só existe uma maneira de Deus te utilizar, é pelo conhecimento da palavra. Porque ao conhecer a palavra, ao ter compromisso com a palavra, Deus fará de nós homens, que diz assim o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Escute bem, o homem de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. A mulher de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Isso é automático. Se é um homem de Deus, tem compromisso com as Sagradas Escrituras. Se é uma mulher de Deus, tem compromisso com as Sagradas Escrituras. Aí, Deus nos fará perfeitos no sentido de que nós estamos aptos, capacitados por Ele, prontos, habilitados por Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Para toda boa obra, instruído, pronto, preparado, capacitado para toda boa obra. Sabe por quê? Porque eu e você temos um chamado. Eu e você temos uma missão. E a nossa missão é de, até a volta de Jesus Cristo, continuar anunciando o Evangelho de Jesus. A nossa obra aqui na terra é de continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o puro Evangelho, o verdadeiro Evangelho, sem invenções, sem acréscimos, sem fantasias, sem pirotecnia, sem invencionice. O Evangelho como está escrito, lendo e compreendendo pela misericórdia do Espírito Santo. Então, você tem uma missão, você tem uma obra, você tem um objetivo, você foi chamado por Deus. Não se esqueça bem disso. E é pela palavra, Deus te capacita, Deus te prepara, te faz perfeito, te faz pronto, instruído para a boa obra. E até a volta de Jesus, nós temos uma missão: continuar pregando o Evangelho.